Olá, estudantes do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 44 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade com o nosso assunto sobre o solo. Na aula de hoje nós falaremos sobre os tipos de adubação do solo. Vamos falar das vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de adubação para o solo. Na aula passada falamos da preparação do solo, aragem, plantio direto, algumas maneiras de irrigar o solo de maneira a evitar o desperdício da água. E na aula de hoje nós vamos falar sobre um solo que teve um plantio, teve um desgaste dos seus nutrientes, teve uma preparação antes do plantio, mas mesmo assim houve um desgaste dos nutrientes e agora ele vai ter um outro plantio. Antes desse outro plantio ele precisa sofrer, entre aspas, de uma adubação. Ele precisa ser adubado. E quais os diferentes tipos de adubos que nós temos? O que é uma adubação? Qual a importância dela? A vantagem de adubar o solo, mas as desvantagens para o meio ambiente, para o solo, para a natureza, que esses adubos podem proporcionar. Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são conhecer a importância do estudo e análise do solo para a sua correta utilização e adubação. Então é importante que você analise, que você estude o teu tipo de solo, para que você quer aquele solo, para que você vai preparar o solo, para você assim ter uma correta utilização e adubação dele. E nós vamos diferenciar os adubos orgânicos e minerais segundo as suas vantagens e desvantagens. Então, vão ter vantagens nos adubos minerais, sintéticos, nos adubos sintéticos, vão ter vantagens nos adubos orgânicos. A gente vai discutir sobre elas e também as desvantagens. Antes de nós começarmos, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês. Façam as anotações necessárias. Façam as anotações de definições, de conceitos e curiosidades, coisas que vocês não conheciam, novidades, enfim. Essas anotações vão ser importantes quando vocês forem fazer uma atividade, fazer um exercício, fazer uma avaliação. Vocês vão recorrer a essas anotações para relembrar o que foi trabalhado na aula de hoje. Tá certo? Vamos começar então. A preparação do solo. Novamente, o aumento da população humana tornou necessária a produção de quantidades cada vez maiores de alimento. Para preservar o solo e garantir boas colheitas, são necessários certos procedimentos que devem ser orientados por profissionais, como agrônomos, biólogos, engenheiros ambientais, entre outros. Então, para garantir boas colheitas, para preservar o solo, vai ser preciso seguir alguns procedimentos. Quem vai dizer quais procedimentos devem ser seguidos? Aquelas pessoas que estudam o solo, que conhecem o tipo de solo e sabem os nutrientes que o solo precisa. Então, quais são as modificações, quais os preparos que o solo precisa ter antes do plantio. Então, os agrônomos, biólogos e os engenheiros ambientais, principalmente. Uma análise feita em laboratório pode identificar a necessidade de adubação, isso é, de acrescentar nutrientes que estão em falta no solo. O que é adubar então? Acrescentar nutrientes que estão em falta no solo. Quando um solo está pobre em algum tipo de nutrientes, você, claro, com a indicação de um agrônomo, de um biólogo, do engenheiro ambiental que fez uma pesquisa, uma análise em laboratório do solo, ele vai dizer o quanto de determinado adubo você vai utilizar, que esse adubo vai ser o suficiente para a tua plantação, para você preparar o solo da maneira adequada, enfim. Através de uma análise feita em laboratório, essas pessoas vão indicar a necessidade ou não de adubação, quanto de adubo precisa ser colocado. A adubação é necessária após muitas colheitas para repor os sais minerais que as plantas retiram do solo. As plantas retiram sais minerais do solo, que elas incorporam nelas para se desenvolverem. Ah, mas por que antes das plantações
As florestas, por exemplo, elas não precisam de adubação e sempre estão árvores tão grandes, porque a adubação que ocorre nelas vem das árvores, dos animais, das plantas que morrem. Viram os decompositores, decompõem esses restos, plantas, animais, que a gente já comentou nas aulas anteriores, e essa decomposição libera sais minerais, libera nutrientes no solo, que outras plantas vão incorporar para elas, para o seu desenvolvimento. Numa lavoura, nós não temos essa decomposição da matéria orgânica. As plantas são plantadas, elas crescem e são colhidas, são retiradas daquela região. Não tem decomposição de matéria orgânica ali. Consequentemente, os sais minerais que aquelas plantas retiraram para o desenvolvimento delas não vão retornar para o solo, são retirados daquela região. E o solo, com o passar do tempo, depois de muitas colheitas, ele vai ficando sem determinados sais minerais. Por isso é importante a adubação nas grandes lavouras. A adubação pode ser feita com fertilizantes sintéticos, ou seja, produzidos industrialmente, chamada de adubação mineral ou inorgânica. Então, os fertilizantes sintéticos são produzidos industrialmente, produzidos em laboratório, em indústrias, em grandes empresas. Eles vão ter, esses adubos são em geral uma mistura de substâncias que contêm os principais nutrientes necessários às plantas, como nitrogênio, potássio e fósforo. Então, os fertilizantes sintéticos, feitos em laboratórios, vão ter principalmente esses nutrientes. São os nutrientes que as plantas precisam, que elas retiram do solo e elas incorporam no corpo delas, e elas precisam desses nutrientes para se desenvolver. E é isso que os fertilizantes sintéticos fazem. Eles fornecem esses nutrientes para o solo e repõem esses nutrientes no solo e as plantas vão poder retirar do solo eles. Certo? Existe também a adubação orgânica, com restos de vegetais, farinha de ossos e estrumes de animais, que se transformam em humus. Pode ser usado também o humus produzido por minhocas. Então, nós temos esses dois tipos de adubo. Adubação inorgânica, ou adubação mineral, feito com fertilizantes sintéticos, produzidos numa indústria, ou adubação orgânica, feita com restos de animais, restos de vegetais, farinha de osso e o estrume de alguns animais, as fezes desses animais, que vão se transformar no humus. É aquela reposição dos nutrientes. Você vai estar retirando os nutrientes de um vegetal, de uma planta que morreu, por exemplo, que foi para o solo, você vai estar retirando os nutrientes dele, as bactérias, os fungos, e vai estar incorporando nesse solo, nessa terra aqui. E ela vai ser um adubo orgânico, vai poder ser utilizado na lavoura, vai poder ser utilizado no jardim, na horta, enfim. As minhocas são importantes para a fertilidade do solo, pois comem esterco e restos vegetais. Os resíduos da sua digestão formam o humus de minhoca, um adubo rico em nutrientes. Então, as minhocas elas vão se alimentar e elas também vão defecar, vão deixar suas fezes no solo. Além disso, as minhocas constroem túneis que facilitam a circulação do ar e a infiltração da água, melhorando o acesso das raízes das plantas ao gás oxigênio e à água. Então, além das minhocas produzirem esse adubo orgânico para um determinado solo, elas vão facilitar o acesso das raízes das plantas à água e ao oxigênio, porque esses túneis que elas criam vão permitir a infiltração da água, a entrada do oxigênio no solo, porosidade, a permeabilidade do solo vai se tornar maior. Quanto mais oxigênio, mais água e mais nutrientes a planta tiver, melhor vai ser o seu desenvolvimento. Os adubos orgânicos têm a vantagem de tornar o solo mais poroso e, além disso, de facilitar o desenvolvimento de micro-organismos decompositores.
importantes para a fertilidade do solo. Por isso que é muito importante que nos solos que são cultiváveis, nas hortas, por exemplo, nos jardins, tenham-se bastante minhocas, porque elas vão auxiliar nessa adubação orgânica, elas vão auxiliar fornecendo água, entre aspas, de maneira indireta, fornecendo água e ar para as raízes e os nutrientes a partir das suas fezes. A adubação excessiva traz problemas ecológicos, pois o adubo pode ser carregado pela água para ambientes aquáticos, causando desequilíbrio neles. Vamos pensar que o adubo, você produziu dentro de uma composteira lá, uma grande quantidade de humus, matéria orgânica em decomposição, se misturou com a terra, com as minhocas, enfim, gerou uma grande quantidade de humus. Aquela terra que você tem ali na tua composteira, ela vai ser um adubo orgânico, mas ela vai ter uma grande quantidade de sais minerais, de nutrientes, enfim, que é completamente diferente do restante do solo que você tem, normalmente, na tua horta. Em excesso, essa adubação, ela pode trazer problemas, principalmente quando vai para ambientes aquáticos. Ela vai desestabilizar, desequilibrar o ambiente aquático. Algumas espécies de plantas, muitos nutrientes, pode causar uma alteração no pH da água, deixa ela muito básica, por exemplo. Consequentemente, alguns peixes e algumas algas vão acabar morrendo, porque o pH delas vai estar diferente. A gente vai falar futuramente sobre o pH, mas enfim, vai causar um desequilíbrio na água que mata peixes e algas. No caso dos adubos sintéticos, esse problema em geral é mais grave, pois eles são levados pela água com mais facilidade. De qualquer forma, o uso de adubos deve ser feito de acordo com as recomendações de agrônomos e outros profissionais da área. Sempre com recomendação dos agrônomos, biólogos ou engenheiros ambientais. Eles vão saber o quanto você vai utilizar. E adubos sintéticos, aquelas bolinhas que a gente viu nas imagens atrás, nos slides atrás, e elas são extremamente leves. Então, qualquer chuva vai transportar esse adubo para os rios, para os lagos, para os mares e pode causar um desequilíbrio nesse ambiente, levando à morte de alguns animais, certo? Ou plantas. Para crescer, a maioria das plantas utiliza sais de nitrogênio que obtém do solo. Com isso, ao longo do tempo, o solo vai ficando pobre em nitrogênio e precisa ser adubado para que a produtividade seja mantida. Então, quando muitas plantas, uma grande quantidade de plantas, tiram sais de nitrogênio, o solo começa a ficar pobre em nitrogênio. Todas as plantas precisam desses sais de nitrogênio para incorporar no seu organismo e se desenvolverem. Mas se o solo não dispõe mais de sais de nitrogênio, as plantas vão ficar em falta desses sais de nitrogênio e a falta deles vai impedir o desenvolvimento das plantas. Por isso é necessária a adubação do solo para que a produtividade seja mantida. Porém, o grupo de plantas conhecido como leguminosas, que incluem o feijão, a ervilha, a soja, a alfafa, o amendoim, a lentilha, o grão de bico, entre muitas outras, além de não tirar nitrogênio do solo, elas não precisam do nitrogênio, o enriquece com essa substância. Elas não retiram o nitrogênio do solo, mas elas, entre aspas, ajudam na produção desse nitrogênio para o solo. Ou seja, elas funcionam como uma espécie de adubo para o solo, fornecendo esse nitrogênio para ele. Isso acontece porque em suas raízes vivem bactérias capazes de absorver o nitrogênio do ar e transformá-lo em sais de nitrogênio, incorporar o nitrogênio que nós temos no ar no solo. Esses nitrogênios do solo e sais de nitrogênio podem ser absorvidos pelas plantas. O nitrogênio do ar as plantas não absorvem. Esse nitrogênio que nós temos no nosso ar, faz parte da nossa atmosfera, enfim, ele precisa ser transformado antes em sais de nitrogênio,
fixado no solo para daí as plantas absorverem. Quem faz essa fixação vão ser essas bactérias associadas às raízes das leguminosas, ou adubação orgânica ou adubação inorgânica. As bactérias, por sua vez, retiram alguns nutrientes das plantas, das leguminosas, para seu benefício. Então, elas retiram nutrientes das leguminosas e entregam para o solo sais de nitrogênio, certo? Aqui nós temos uma imagem dessas leguminosas. São essas das bactérias das leguminosas. As leguminosas são as plantas, essas bolinhas que nós temos associadas às raízes são as bactérias que estão em associação ali com as leguminosas. Legal? E elas que vão retirar o nitrogênio do ar, transformar ele em sais de nitrogênio. Eles retiram N2, que é o gás nitrogênio, e transformam em NH3, que pode ser fixado no solo. E esse NH3 que as plantas vão utilizar. Legal? Por causa de suas características, as leguminosas podem ser usadas para devolver o nitrogênio ao solo por meio da rotação de culturas. Além disso, após a colheita, folhas e ramos das leguminosas podem ser enterrados no solo para servir de adubo natural e enriquecer o solo com compostos nitrogenados, processo chamado de adubação verde. Ou seja, você intercalar a sua plantação com seu cultivo com leguminosas vai ser chamado de adubação verde, vai garantir que o solo sempre tenha sais de nitrogênio e as plantas consigam se desenvolver com qualidade. Legal? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista ele novamente, faz umas pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.